Olá pessoal, professor Ademir Franco aqui com vocês novamente. Obrigado por acompanharem o nosso canal Mandcast Pesquisa. E no episódio de hoje temos um novo artigo científico para vocês. Espero que vocês apreciem o conteúdo e, por gentileza, no final, caso tenham gostado, deixe o seu like. Obrigado. O episódio de hoje retrata um artigo científico produzido pelos autores Ricardo Bonfante, Marcelo Henrique Napimoga, Cristina Gomes Macedo, Henrique Balassini Abdala, Vitor Pieroni e Juliana Trindade Clemente Napimoga. O artigo, recente, datado de 2018, foi publicado no periódico Neuroscience, uma revista científica de renome e alto impacto no meio acadêmico. A tradução clínica deste artigo e sua aplicação em prol de benefícios aos pacientes se dá no campo da disfunção temporomandibular. Em outras palavras, o artigo busca entender o mecanismo fisiológico desencadeado em pacientes que sofrem de dores na articulação entre a mandíbula e o crânio. Essa articulação bilateral permite movimentos de abertura bucal, como na fala e na mastigação, por exemplo. E muitas vezes é acometida por disfunções, que podem se manifestar como estalidos e desconfortos. Em especial, a justificativa deste trabalho se respalda no fato de que alguns fatores ou aspectos na resposta do organismo frente às disfunções na articulação temporomandibular não são completamente conhecidos ou explicados pela literatura científica. Esta justificativa é ainda mais evidente no que diz respeito à transição da fase aguda para a fase crônica das disfunções na referida articulação, condição também denominada de disfunção temporomandibular. É válido ressaltar que pacientes em fase aguda de disfunção temporomandibular tendem a apresentar dores fortes na região pré-auricular, ou próxima à orelha, enquanto pacientes em fase crônica tendem a experimentar luxações ou deslocamentos de forma mais frequente. Neste artigo, os autores lançaram mão de um estudo experimental com modelos animais. Utilizando protocolos metodológicos compatíveis com diretrizes éticas nacionais e internacionais, foi possível pesquisar a resposta biológica de ratos em condição aguda e crônica de artrite. A artrite foi escolhida e induzida neste estudo por ser uma doença sistêmica, autoimune e que expressa um processo inflamatório, o qual pode acometer a articulação temporomandibular. Como o estudo foi controlado, ratos com artrite foram comparados com aqueles sem a doença. Na imagem em questão, pode-se ver como as fases aguda e crônica foram induzidas ou simuladas nos modelos. Pode-se perceber também que a manutenção da condição persistente ou crônica se estendeu neste estudo por um período próximo das 5 semanas. Os autores possuem histórico de pesquisas nesta linha, e este estudo figura como peça fundamental para a compreensão dos efeitos da artrite induzida para além da fase aguda. A linha de pesquisa investigada pelos autores apresenta inúmeros artigos científicos e os mais diversos resultados. O artigo em questão não é diferente. Muitos resultados de grande evidência clínica são obtidos e reportados. Destaca-se, por exemplo, o gráfico a seguir, que retrata a concentração de interleucina 18 e 12 nos grupos estudados. As interleucinas em questão são parte do sistema autoimune natural e são comumente encontrados no curso de doenças inflamatórias, como por exemplo a artrite reumatoide. Em ambos os gráficos é possível observar colunas em cinza. Essas colunas apresentam uma comparação entre a concentração de interleucina 12 no gráfico da esquerda e 18 no gráfico da direita. Para cada uma das interleucinas é possível observar que o seu sinal de concentração é muito maior quando avaliado em 24 horas, mostrando que a sua concentração é superior quando comparado ao grupo controle. Como o trabalho se propõe a explorar também a fase tardia de inflamação, as colunas em preto mostram a concentração de interleucina 12 e 18 nos respectivos grupos controle, assim como quando decorrida 1 ou 2 semanas do processo inflamatório. O incremento de interleucina 12 e 18 com o passar do tempo pode-se justificar pelo papel destes componentes na manutenção da resposta imune, mesmo na fase crônica ou persistente.
Os resultados apresentados pelos gráficos anteriores demonstram mecanismos de controle utilizados pelos autores ao longo da pesquisa. Contudo, ao passo que os experimentos decorriam, foi possível observar que o foco principal do trabalho era o entendimento acerca do processo de cronificação da dor. Os autores puderam observar que a transição da fase aguda para a fase crônica se deu por meio de uma sinalização do sistema nervoso central, o qual apontou uma via muito específica de comunicação através de receptores P2X7, catepsina e fractalcina. A partir destes resultados, os autores são capazes de apontar uma cascata de eventos desencadeada no processo inflamatório até o momento em que o organismo é sensibilizado para manifestar a dor. A contribuição deste estudo para o aprimoramento do conhecimento da dor em pacientes com disfunções temporomandibulares foi corroborada em evento científico da área, uma vez que os membros do grupo de pesquisa foram premiados em reconhecimento pelos seus trabalhos na área acadêmica. Ficou interessado em saber como as ciências fundamentais e básicas se aplicam à rotina clínica, médica e odontológica? Continue conosco no Mandcast Pesquisa para mais informações. Espero que tenham gostado do nosso conteúdo até aqui. Obrigado por terem acompanhado o nosso vídeo até aqui. Continue conosco no Mandcast Pesquisa quinzenalmente às quintas-feiras para novos conteúdos em odontologia e medicina. Obrigado pela sua atenção e um grande abraço.